Agora 8h31, estamos de volta aqui com o Jornal Gente ao vivo na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV, para darmos as boas-vindas para o nosso convidado desta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, bom dia. Muito obrigada por mais uma vez conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Ministro, preciso começar a entrevista perguntando para o senhor como o senhor está vendo esse caso que hoje está na capa de todos os jornais, envolvendo a possibilidade de existência de um esquema paralelo dentro da ABIN para investigar vários personagens políticos importantes, inclusive o senhor. O que o senhor está achando dessa história? Pois é, infelizmente parece bastante real. E não é a primeira vez que a gente vê algum tipo de manipulação no âmbito da ABIN. Parece que não foi no sistema que nós construímos pós-88 para substituir o malfadado SNI, não foi ainda ou não tem sido um exemplo bem sucedido. É uma série de disfuncionalidades, já tivemos no passado também, já no primeiro governo Lula, salvo engano, episódios envolvendo a ABIN, e agora também nós estamos assistindo a essa situação, e certamente isso será devidamente esclarecido com as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, é uma honra sempre tê-lo aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa, ministro, perguntando sobre esse clima que está no Brasil ainda, né? E o Supremo Tribunal Federal tem colaborado para a reafirmação ou a reiteração desse clima de polarizado, o clima de ódio que ainda existe no nosso país. O Supremo não deixa barato nada e tem sido, inclusive, conhecido se notabilizado por decisões, sobretudo, que afetam políticos de oposição ao atual governo. E aí eu ouvi de um grupo de advogados, alguns deles muito experientes, a avaliação que eu queria que o senhor comentasse sobre isso, por favor, que é o seguinte, que eles, olha, a questão que o Supremo, os ministros do Supremo hoje, né, a atual composição dos ministros, não todos, né, há as honrosas exceções, naturalmente, os ministros têm lado, né? Ao contrário do que se espera de magistrados, imparcialidade, isenção, os ministros têm lado. E esses advogados, eles próprios atribuindo esse comportamento de parte dos ministros, de grande parte dos ministros do Supremo, ao fato de não terem experiência como magistrados. São advogados. Advogados têm lado, seja para acusar, seja para defender, são treinados, digamos assim, ali na lida, a assumir um lado da questão. O senhor acha que isso faz sentido ou não? Ou é uma crítica que não procede, que o Supremo age com imparcialidade? Sabe, Cláudio, na verdade, a gente tem muito esse, vamos chamar assim, esse sociólogo ou antropólogo de botequim. Todo mundo passa a dar palpite sobre o funcionamento das instituições, como no passado a gente dava palpite, mas aí acho que era menos ofensivo, era mais inofensivo, sobre futebol, seleção e escalação. Não vejo que seja assim. Se nós formos olhar na história, vamos pegar a história não muito distante, mas também não muito próxima, aí da República, começada em 1890, inclusive tem a presença importante dos marechais de Alagoas, Deodoro, Floriano. Nós vamos ver que a composição do Supremo tem sido esse misto de juízes e advogados, de juristas. O que houve foi, talvez, nos últimos tempos,
um criptar de opiniões se nós ficarmos apenas no início do governo Bolsonaro. E se formos atrás também, aí um pouco, vamos ter também esse criptar de opiniões e essas tensões no próprio governo Temer, que começa com o impeachment da presidente Dilma, e aí é o PT que acusa o outro lado de ter urdido um golpe. Então, todas essas palavras, às vezes, ecoam e tentam comprometer o Supremo Tribunal Federal. Não vejo o Supremo envolvido em qualquer conspirata. O que tem acontecido, e aconteceu, nós tivemos aí toda uma situação que resultou nessa situação aí, nesse imbróglio do 8 de janeiro, e que foi urdido antes. Para a gente não falar em muitos episódios, vamos falar em algo que é bastante atípico. Você e eu sabemos disso, nós que somos de alguma forma observadores da cena, testemunhas da história, que foi esse assentamento em frente dos quartéis e que depois resulta na invasão dos 3 poderes. Isso é algo que não acontece por acaso, não é algo que nasce por geração espontânea. Isso teve parlamentares, isso teve autoridades, isso teve pessoas que participaram e incentivaram, empresários que deram condições para isso, militares que aceitaram que isso assim funcionasse. Em suma, vamos chamar as coisas pelos nomes. E é isso que está sendo, de alguma forma, investigado nesses tempos. De certa forma, então não me parece que haja exageros de quem está julgando ou de quem está apreciando. Se trata apenas de, dentro de uma democracia responsiva, chamar as pessoas à responsabilidade. Eu acho que aqui essa consideração, com todas as vênias e cuidados, me parece que não é devida. Ministro, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente. Gostaria de saber do senhor que muitos criticaram a indicação feita pelo presidente Lula do ministro Cristiano Zanin ao Supremo. E não pela competência do ministro, nem pela capacidade, mas por ele ter sido advogado pessoal do presidente Lula. Críticas semelhantes foram feitas, quanto à indicação do ministro Flávio Dino, exatamente por sua proximidade com o presidente Lula. Esse foi um ponto, inclusive, levantado pela entidade Transparência Internacional numa pesquisa divulgada ontem, que levou em conta a queda da percepção no quesito corrupção no Brasil. Segundo a organização, isso esbarra na preservação das instituições, e eu gostaria de ouvir o senhor, como é que o senhor avalia essa questão? De novo, é um documento curioso e eu acho que até o ecoar desse documento revela aquilo que já é muito velho, Thaís, entre nós, e que o Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-lata, aquela ideia de que a gente fica sempre tentando auscultar ou escutar uma opinião, sobretudo de estrangeiros. Eu vivo, como vocês sabem, muitas vezes no exterior, e sei como são feitas as indicações de pessoas nos vários países, mas a gente não precisa ir tão longe. Vamos buscar aí o nosso vizinho americano e vemos como, por exemplo, Trump procedeu com indicações de pessoas para a Suprema Corte, ou no caso do PGR, inclusive, que também é objeto de censura por parte da Transparência Internacional, como se faz nos Estados Unidos, em que corresponde a uma função de ministro da Justiça, confundem-se as funções. Então, a mim me parece que aqui nós mesmos criamos essas exigências. O PT, num dado momento, talvez até por conveniência, inventou a tal lista tríplice,
E agora se diz, não houve lista tríplice. E se esquecem, Thaís, Cláudia, Sônia, que a lista tríplice produziu Janot, aquele procurador homicida que se dizia que às 3 horas da tarde já estava bêbado e coisas do tipo, um alcoólatra contumaz. Quer dizer, então a gente não percebe isso. Quando no passado nós temos bons exemplos, para não ir tão longe, nós tivemos o exemplo de um procurador-geral que é tido como uma unanimidade no Supremo e fora dele, que é a Sepúlveda Pertence, que foi escolhido por Tancredo tranquilamente e não era de lista e não era da carreira sequer. A tradição, inclusive, é de bons procuradores da carreira. A mesma coisa em relação a ministro do Supremo. O importante é que preencha os requisitos, porque, ao fim e ao cabo, se trata de uma função vitalícia que vai se exercer no tempo. Cláudio e eu fomos colegas no governo, somos talvez sobreviventes daquele grupo do governo Collor. Passamos por lá. Se Collor tivesse tido esse, possivelmente eu, que era um assessor jurídico naquela época, poderia ter sido indicado ministro do Supremo. Não fui naquela época, fui depois. E, obviamente, as pessoas podem olhar como eu atuo e atuei nesses casos. E, em geral, eu me oriento por determinados lineamentos. Entre eles, evitar a criminalização banal, automática da política. Mas agora 2 palavras sobre essa instituição, Transparência Internacional. Até aqui, eles devem explicação. Desde o procurador Aras, que se tem dito que eles tentaram instituir em Brasília uma fundação com o dinheiro da JBS, daquela operação Greenfield, junto com a FGV de Joaquim Falcão, e que eles estavam recebendo dinheiro, que estariam recebendo dinheiro lá de Curitiba. Quer dizer, qual é a isenção dessa instituição para agora lavrar laudos sobre índice de corrupção? E será que a corrupção aumentou no Brasil? Considerando que, no governo Bolsonaro, nós tivemos um desmonte de instituições. Piorou agora. E o que é percepção? Nós perguntamos a quem? Ao nosso caseiro, às pessoas da rua, do posto de gasolina? O que é isso? Veja, vamos colocar esses questionamentos, porque eu acho que a mídia está dando ecos a uma instituição e a um documento que ressente de uma série de requisitos de seriedade. E eu acho que essa transparência internacional, que tem como representante esse senhor do nome Bruno Brandão, que aparentemente está respondendo a investigações por conta do seu envolvimento nessa questão da dinheirama da Lava Jato. E ele aparece naquelas conversas da chamada spoofing, da Vaza Jato. Então, sejamos um pouco críticos em relação a isso, nós que somos tão críticos em relação às nossas próprias coisas. Ministro Gilmar Mendes, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Ministro, aqui de volta é a Thaís Freitas, e eu queria perguntar para o senhor sobre aquele projeto que foi aprovado no Senado e que foi agora para a Câmara. A gente está num período de recesso, os assuntos ficam ali em banho-maria, mas agora há a retomada dos trabalhos no Supremo e também no Congresso Nacional, que é aquele projeto que restringe a possibilidade de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal que possam interferir em leis aprovadas pelo Congresso. Isso foi aprovado no Senado, foi colocado inclusive pelo presidente do Senado como uma reação da Casa ao Supremo Tribunal Federal, e não está muito claro qual vai ser o caminho que esse projeto vai seguir na Câmara. Queria ouvi-lo a respeito dele, o que o senhor achou desse texto que foi aprovado pelo Senado. Eu estou com a impressão de que aqui se trava uma batalha de tararé, porque o Supremo já vem cumprindo essas exigências em relação ao tema das decisões monocráticas. Foi até um marco
da gestão da presidente Rosa Weber, que estabeleceu essa exigência e de fato, precisamos disso. Se precisarmos de liminar, as decisões têm que ser depois referendadas e imediatamente referendadas ou não pelo Pleno. Isso está, inclusive, em resolução, em regimento do Supremo Tribunal Federal, para não falarmos nos casos que envolvem ações contra leis aprovadas pelo Congresso, ADINs, ADCs, ADPFs, que precisam ser levadas ao plenário. Ali talvez tenha a busca de um simbolismo no quadro da política, o que é compreensível, mas eu não tenho nenhuma expectativa em relação a essa questão. Eu, de novo, não vejo que seja o Supremo o grande problema do momento. Até na época eu fiz algumas anotações a propósito, dizendo que nós temos um desenlace aí no final do governo Bolsonaro, em que nós não sabemos explicar bem como agiram as polícias, inclusive a polícia do Distrito Federal, como agiram setores das Forças Armadas, um problema mal resolvido da doutrina Vilas Boas, aí do chamado poder moderador das Forças Armadas, muitas questões desse tipo. E descobre-se que o grande problema, a grande ameaça, vem do Supremo Tribunal Federal. Não que o tribunal seja insuscetível de reforma, mas é curioso que a primeira reforma que se pensa seja em relação ao Supremo Tribunal Federal, e um outro dado também novidadeiro, que o Supremo não seja parte, não seja consultado para se fazer essa reforma. Ministro, há muitas queixas em relação a decisões do Supremo no Congresso Nacional, no que diz respeito à invasão de competências, né? O Supremo tem legislado, eles acusam o Supremo de, por exemplo, anular leis federais em vigor, aliás, leis maravilhosas. O caso da lei das estatais, por exemplo, que foi anulada por uma decisão liminar monocrática do então ministro em exercício, Ricardo Lewandowski, para favorecer a nomeação de políticos para a direção de cargos nas estatais que a lei proibia. Portanto, há muitas queixas em relação a isso, e há muitas queixas, sobretudo os parlamentares de oposição, de que há uma perseguição movida por ministros do Supremo Tribunal Federal contra a oposição hoje estabelecida no Congresso Nacional. Eles falam em verdadeira caçada, etc. Ontem, por exemplo, eu queria que o senhor comentasse isso, de inúmeras iniciativas do Congresso no sentido de tentar, de alguma maneira, conter esse avanço do Supremo lá no Congresso Nacional, e uma delas foi apresentada ontem, que é uma proposta de emenda constitucional que ganhou o apelido, né, o título de PEC das prerrogativas, que basicamente reitera o que já consta da Constituição e que eles avaliam que não vem sendo cumprida, observada pelo Supremo Tribunal Federal. Há um embate ali, ministro, entre o Congresso, entre esses dois poderes, sobretudo entre o Congresso e o Supremo, para ver quem manda mais, para ver... Tem isso mesmo ou não? Ou cada um está cumprindo o seu papel de acordo com a Constituição? Eu acho que, de novo, aqui nós temos algum erro ou alguma ilusão de ótica. Não vejo, da parte do Supremo, nenhum móvel, nenhum intuito, nenhum propósito de arengar, criar arestas ou afrontar o Congresso Nacional. Se a gente for olhar, inclusive, a política como hoje nós a vemos e como ela está no cenário, ela só volta a funcionar com a atual disciplina, disposição, etc., graças à ação do Supremo, que descriminalizou a política.
nós tínhamos aí todos os grandes líderes, importantes líderes, envolvidos ou com processos ou com denúncias, muitas delas por questões eleitorais, Caixa 2 e coisas desse jaez. E foi o Supremo que dosou essas questões e deu disciplina para todos, gente de situação ou gente de oposição. Eu mesmo tive a oportunidade, e acho que fiz com justiça, de arquivar um inquérito que atingia e talvez prejudicasse a própria candidatura do atual líder da oposição, ele faz bastante barulho, Rogério Marinho. Veja então, os senhores, que não há nenhum propósito de perseguição a ninguém. Não vejo esse intuito. Agora, o que tem acontecido? Certamente muitos políticos se envolveram, inclusive nesses episódios aí que nós estamos vendo, a BIM, o 8 de janeiro, que até aqui, vocês mesmos têm apontado, Cláudio, que foram atingidas a raia miúda. Aqueles que participaram, que articularam, que pensaram no golpe, que imaginavam depois uma GLO, eles não foram ou não tinham sido atingidos. Então isso está acontecendo agora. E isso envolve parlamentares. E isso envolve, então, a feitura de buscas e apreensões em gabinetes, nas suas próprias casas. Mas isso é o que o sistema permite. O que acontece hoje? Há uma disposição cerimonial de se comunicar ao presidente da casa onde vai ocorrer a busca e apreensão. Não se avisa qual será o gabinete, mas se pede, então, atenção para isso, para que não haja também divulgações feéricas, nem tumultos, como acontecia até no passado. Eu mesmo recebi, à época do procurador Janot, um pedido para fazer uma busca e apreensão com Polícia Federal e tudo, dentro de um gabinete no Senado. E tomei cuidados para que isso não ocorresse como ele imaginava. Então, esses cuidados têm sido tomados. Mas são situações inevitáveis. O episódio agora envolvendo o agora deputado Ramagem mostra que ele estava, de alguma forma, participando de algo não exatamente correto no âmbito da ABIN, teria participado, e por isso ele está sendo investigado. É claro que há também, e é natural, todas as corporações têm o espírito de corpo e há essas reclamações, mas de longe não há o propósito do Supremo de confrontar o Congresso Nacional, nem uma casa, nem outra, e todos nós temos o maior respeito pelo Congresso Nacional, sabemos da importância do Congresso Nacional. No ano que estamos celebrando já agora 36 anos de Constituição, importante ter o Congresso aberto, essa caixa de ressonância que traduz a variedade e a diversidade da nossa democracia. Não há, de parte do Supremo, nenhum propósito de confrontação. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Jornal Gente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ministra Sônia Blota aqui. Não estou falando agora do Supremo, mas eu gostaria de abordar com o senhor o Poder Judiciário. Um recente relatório, vou citar um outro relatório aqui, esse do Ministério da Fazenda, mostra que o nosso judiciário é um dos mais custosos do mundo, tendo um custo muito acima da média mundial e de países como França, Alemanha, Inglaterra. E no Brasil a gente tem um teto salarial, né, dos servidores públicos. Entretanto, esse teto é furado de diversas maneiras, com verbas indenizatórias, ajudas de custo, entre outras medidas que acabam levando aos chamados supersalários. Eu gostaria muito de ouvir o senhor sobre isso. Eu vi também esse relatório. Certamente nós temos que olhar isso com cuidado. E eu espero que o ministro Barroso, Estamos ouvindo o senhor, ministro. Alô? Oi, estamos ouvindo o senhor. Sim, sim. Sim.
eu espero que eles deem as explicações devidas. O Brasil tem alguma coisa como 20 mil juízes, talvez não chegue a tanto. 18 mil era o número corrente há algum tempo. Nós temos aí mais de 90 tribunais. Então, eu não sei se essa comparação se faz tendo em vista o tamanho da nossa estrutura. Esse é um dado. Por outro lado, é indesmentível, e vocês têm publicado com frequência, que em muitos estados nós temos aí essa soma de penduricalhos, como se publica na imprensa, salários que não estão previstos em lei a despeito do teto. O que eu posso dizer, e posso dizer até apresentando o meu olerite a vocês, que o Supremo cumpre o teto. Mas, de fato, há aí muitas invencionistas. Recentemente, um colega importante de vocês, Hélio Gaspari, publicava que se inventou a ideia da semana de 3 dias, gratificações para quem acumula processos. Tudo isso não faz o menor sentido, e é preciso dizer não a esse tipo de prática. Certamente é preciso que haja um teto, e isso não impede que haja alteração de salários. Eu não sei, eu acho que é importante discutir em todos os setores o que significa esse relatório. Nós não podemos comparar o judiciário brasileiro com o judiciário de Malta. Nós não podemos comparar as nossas estruturas, que são enormes, são 27 tribunais de justiça. Só o Tribunal de São Paulo tem 360 desembargadores, salvo engano. Portanto, são estruturas imensas, né, que custam caro. No Brasil também tramitam, e certamente esse é um dado importante, alguma coisa como é a maior judicialização do mundo. São 80 milhões de processos. Mas veja, eu não quero fugir à pergunta. E certamente nós devemos explicações. Nesses casos de penduricalhos, dessas invencionices que se fazem para multiplicar salários. Acredito que isso não ocorra na esfera federal. Inclusive, isso se tem multiplicado, pasmem, no Ministério Público, e depois o Judiciário tenta imitar. Mas isso não é bom. Está se usando a autonomia para outra finalidade. A autonomia administrativa foi para dar independência ao Judiciário, não para ele se pagar de maneira abusiva. Ministro Gilmar Mendes, a gente aprende, né? Acho que os nossos ouvintes, quem acompanha a gente agora no Band News TV, vai lembrar que em algum momento da nossa vida escolar a gente aprende a função dos poderes e que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E aí eu queria ouvi-lo sobre uma questão que está muito presente também no noticiário, que são decisões do Supremo relativas a questões aparentemente menores. Então, como guardião da Constituição, o que fica a imagem na nossa cabeça é que o Supremo vai analisar questões grandes, relevantes, leis inconstitucionais. Tem um caso recente, até uma liminar concedida pelo senhor, que reconduziu o presidente da CBF ao cargo, e numa ação movida por um partido político, o PCdoB. E isso deu muita mídia, até porque o brasileiro é um apaixonado pelo futebol. Mas aí, quando eu li essa notícia, juro que passou pela minha cabeça alguma coisa nesse sentido. Mas por que isso cai no Supremo Tribunal Federal? Será que isso não é pequeno para o Supremo? Esse é só um caso recente, mas muitos casos, às vezes ali de divergências entre partes, que começam na primeira instância e acabam sendo resolvidas no Supremo, e que, a rigor, não tem uma questão de constitucionalidade. Só em algum momento pegou um processo e falou, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Futebol é muito importante, né, da identidade nacional, né, de alguma forma. Esses dias eu vi na TV, na Netflix, um programa sobre o Pelé. E deve ser um dos últimos filmes sobre Pelé, até meio melancólico, ele andando de cadeira de rodas no início e tal, portanto, mas
lá pelas tantas, o Fernando Henrique diz que 58, de alguma forma, representou o apresentar do Brasil ao mundo. O Brasil já não era mais aquele país de nenhuma categoria. O mundo passava a ver, e ele diz que o Pelé é esse grande símbolo. Então, a seleção para nós tem esse significado. O que me parece que a sua pergunta envolve o que o judiciário tem a ver com a eleição da CBF. Isso. Não é? E, de alguma forma, o que a gente fez no Supremo Tribunal Federal foi dizer um pouco isso, que, de alguma forma, deixasse valer as eleições feitas no âmbito associativo da Confederação. A própria Constituição diz isso, que, a rigor, a intervenção do judiciário deveria ser a última ratio. E o que aconteceu a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi a anulação de uma eleição para que se faça outra com candidatos que já estão escolhidos. Foi a impressão que se passou, não é? O que é muito inconveniente, para dizer o mínimo, por parte do judiciário. Mas a sua pergunta não deixa de ter razão, porque, pelo menos o que eu entendi, é que essa questão deveria ser decidida pelos órgãos autônomos da própria Confederação Brasileira, pelos órgãos de federações e clubes, e não pelo judiciário. Ministro, lembrando que a seleção é a pátria de chuteiras, né? Como escreveu o nosso Nelson Rodrigues, e por isso merece, portanto, assim, toda a reverência, né, de todo o país mesmo, né? Ou como dizia o Neném Prancha, o pênalti, por exemplo, é uma coisa tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube, né? É mais ou menos isso aí. Mas, ministro, o senhor citou agora aí um filme que viu no stream, e eu vejo e sabemos todos que o senhor tem uma das mais completas bibliotecas da nossa cidade aqui em Brasília. Eu gostaria que o senhor recomendasse aí o que é que o senhor está lendo neste momento e o que é que o senhor recomenda aí aos nossos ouvintes e telespectadores. Olha, eu nesses dias que fiquei em Portugal, fiquei lendo livros de Machado, relendo aquelas leituras que a gente fazia, e estou lendo uma coleção de contos do Machado de Assis, que é um autor exemplar. E estou também assim apaixonado pelo o Milan Kundera, recém-falecido. Em Portugal a gente encontra uma coleção de textos dele, e todos vão lembrar de clássicos dele, mas tem uma obra sobre riso e esquecimento, falando da ditadura, da vida na República Tcheca, e também é algo impressionante, né? Eu acho isso eu já tinha estado uma vez em Praga, e agora, depois de ler Milan Kundera, eu estou também, daqui a pouco eu vou dar também uma recomendação de turismo. Eu estou com vontade de voltar lá, sabe, visitar as ruas que ele cita, e todas aquelas extravagâncias também do comunismo, né, Cláudio, e mais do que extravagâncias, abusos que eram perpetrados e que sacrificaram muito os povos por tantos anos, né? Essa ilusão do comunismo. Milan Kundera traduz isso de maneira clara. Então não é só a insustentável leveza do ser, que eu acho que é digna de ser relida, mas também tem a festa da insignificância também dele. É um autor assim que a gente vai ficando apaixonado.
Ministro Gilmar Mendes aqui conosco ao vivo no Jornal Gente, está demonstrando um extremo bom gosto aqui na indicação de literatura e turismo para o nosso público. Ministro, a gente tem vários assuntos para conversar com o senhor, por isso a gente já pede para o senhor voltar aqui. A gente tem vários debates, né, que ficam tão efervescentes aqui na sociedade, que é com relação ao marco temporal, ao aborto, à liberação do porte de drogas. Qual que é o tema que o senhor considera que vai ser o tema de 2024 no Supremo Tribunal Federal? A gente sempre erra nessas previsões, porque o mais importante é aquilo que a gente ainda não viu, né? Normalmente é isso que acontece, é a liminar do dia seguinte, mas eu reputo que essa questão do marco temporal nós devemos dar toda a atenção, porque é uma questão que divide muito a sociedade, e a gente tem que encontrar equações para isso. Eu acho que é a terra no Brasil para todo mundo. Nós não precisamos ter essa conflituosidade tão acentuada. Já falei isso no meu voto e espero que a gente saiba construir soluções para isso. Também a questão do porte de drogas, ela está sendo emocionalizada, mas o que o tribunal tentou fazer e está tentando fazer é apenas separar o usuário do traficante. Modelo que, Cláudio, você conhece bem de Portugal. Portugal aplicou esse modelo e funciona bem. A gente vê lá no Chiado as pessoas oferecendo drogas, né? Os traficantes não deixaram de existir, mas Portugal tem um menor índice de criminalidade, um dos melhores modelos de segurança pública, e então se conseguiu fazer essa distinção. No Brasil, na verdade, a polícia é a que decide se alguém é traficante ou se alguém é usuário. É isso que nós estávamos tentando fazer e estamos tentando fazer. Acho que é importante. Se nós considerarmos que temos aí talvez quase que 200 mil presos como traficantes, lá tem muita gente que obviamente é usuário. O usuário tem que ser tratado, ele tem que ser aconselhado, ele não precisa ir para uma audiência na polícia, ele tem que ir para uma audiência numa autoridade de saúde, é uma questão de saúde pública, isso precisa ser olhado com muito cuidado. Reputo um tema importante, vocês sabem que eu não comungo dessas pautas populistas ou ativistas, mas eu fui o primeiro voto nessa questão e estou convencido, a partir da própria concepção que ganhei na presidência do CNJ. E a questão do aborto é uma questão também séria, mas é uma questão de saúde pública. Eu até falava com uma ativista que foi despachar no meu gabinete, que ela não me convencia necessariamente de que a solução passava pelo aborto, mas que eu estava convencido, quando ela falava da gravidez infanto-juvenil, que tem que ter políticas públicas de esclarecimento, de educação sexual, de formação, de proteção desses jovens nesses contextos. São questões que são relevantes e que abrem para nós perspectivas de análise. Acho que os três temas são relevantes e nós devemos contribuir para desemocioná-los, tratá-los com a devida racionalidade. Ministro, eu queria só complementar aí esses temas que são tão importantes, né? Há um que me parece assim que o Supremo talvez não tem interesse de tratar, mas é esse clima de tensão que o país vive, não é, ministro? As pessoas todas, os brasileiros continuam divididos, as instituições parecem voltadas apenas para atender a metade do país, que elegeu o atual governo, e com isso o país continua, todo mundo encrespado, todo mundo ali naquela coisa muita raiva, muito ressentimento, né? A gente vê as decisões, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, decisões com raiva. A gente vê ministros do Supremo participando de atos políticos do atual governo.
Enfim, e tudo isso representa assim, uma atitude que mantém o Supremo, que estabelece uma distância do Supremo cada vez maior, do Supremo não só, né, mas das instituições de uma maneira geral, mas o Supremo tem um papel fundamental nisso. Ontem o ministro Dias Toffoli falou que o Supremo é o poder moderador da República, né? Enfim, isso eu acho que não está na Constituição, mas de qualquer maneira poderia exercer mesmo uma função moderadora, etc. O Supremo não tem interesse de reconciliar o país, ou pelo menos de liderar os esforços de reconciliação do país? Cláudio, eu acho que nós comungamos dessa visão. Nós não temos nenhum interesse na conflituosidade. Nós somos trazidos para a arena pela política. E, de alguma forma, somos trazidos a toda hora. Todo mundo, você sabe, com a experiência que tem de anos de observação do sistema político e do funcionamento do sistema político, todos sabem que o Supremo não busca as demandas aí na porta. Normalmente as pessoas trazem-nas para dentro do Supremo. Encerrado um debate no Congresso, alguém vai lá ao Supremo e questiona as leis. E depois o Supremo virou alvo. Vocês vão se lembrar das manifestações que o presidente Bolsonaro fez, colocando o Supremo como uma grande ameaça. E a grande ameaça que o Supremo fazia era que... Era o quê? O que o Supremo fez que despertou todo esse ódio? O Supremo limitou os poderes do presidente no que dizia respeito à saúde, colocando o sistema SUS para funcionar, tanto quanto era possível. Significava dizer que o presidente não podia deixar de comprar vacina ou não poderia impedir que estados adotassem o isolamento social. Então, eu tenho a impressão de que a análise aqui tem que fazer justiça ao Supremo. E nós devemos estar, de fato, atentos a isso. Eu disse, nós devemos valorizar a política como um todo e permitir que a política defina os nossos destinos. O que significa dizer que os eleitores definam os destinos do país, dentro de marcos democráticos. Isso que é fundamental, isso é cláusula pétrea na Constituição. Mas eu subscreveria as suas observações básicas. Nós não estamos envolvidos com a política partidária e nem queremos estar. Nós estamos, de fato, engajados nesse processo que você chamou de pacificação. Mas pacificação com respeito às instituições, com respeito às regras do jogo. Nós vivemos, e eu sempre cito esse episódio porque para mim é muito marcante, nós vivemos questionamentos que vocês todos sabemos que eram infundados em relação às urnas eletrônicas. Todo esse nosso sistema político que aí está, dos últimos 35 anos, pelo menos dos últimos 20 anos, ele foi eleito com base na urna eletrônica. Não obstante, se inventou essa história da urna eletrônica, a grande fake news. Nós tivemos um general, ministro da Defesa, que todo dia escrevia uma carta ao ministro Fachin, dizendo que tinha questionamentos quanto à urna eletrônica. Ele não sabia o que era sequer a urna eletrônica. A vez que ele esteve no Senado, o general Paulo Sérgio, ele disse que tinha uma fórmula perfeita para resolver o problema da verificação dos votos. Esse mesmo general que usou o hacker de Araraquara para saber se haveria ou não fraude nas urnas. Ele disse que as pessoas podem votar na urna eletrônica e voluntários podem votar também num papel e colocar ali. Quer dizer, era o ensinamento. Um neto meu de 5 anos saberia dizer que aquilo estava errado, que o general não podia apresentar isso. Mas ele apresentou isso ao Senado. Não obstante, ele fez assédio sistemático ao TSE. E foi o ministro Alexandre que encerrou essas missivas de amor que todo dia ele mandava
para o TSE, e à tarde o ministro Fachin respondia. Quer dizer, é um quadro que, de fato, dividiu o país a partir de agressões gratuitas feitas ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu comungo desse ideário, como eu disse, nós contribuímos e eu fui um dos líderes no sentido de devolver a política aos políticos e queremos que isso prossiga, que haja esse distensionamento. Ministro Gilmar Mendes, eu só preciso fazer uma última pergunta para o senhor. Nosso tempo está mais que estourado, eu agradeço a sua atenção, mas amanhã toma posse no Ministério da Justiça Ricardo Lewandowski, aliás, Ministério da Justiça e Segurança. Segurança hoje, se não é o mais, está entre os mais assuntos que mais preocupam o brasileiro nesse momento. O senhor que conviveu com agora o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, durante tanto tempo no Supremo Tribunal Federal, pode contar o quê para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, a respeito da sua expectativa em relação à gestão dele no Ministério da Justiça? Eu tenho boa expectativa, grande expectativa em relação à sua atuação, à atuação do ministro Lewandowski no Ministério da Justiça. Acho que foi uma boa escolha e a gente vê que o ambiente político o recebeu de braços abertos. Pessoas da oposição e da situação saudaram a sua indicação, porque é uma pessoa moderada, ponderada, que trabalha com conceitos jurídicos de maneira muito firme, foi seu colega por 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Como é notório, tivemos divergências, embates e a maioria de concordâncias, mas ele é também uma pessoa extremamente firme, corajosa, e ele viveu situações bastante difíceis durante o julgamento do Mensalão, foi talvez entre nós um dos primeiros a ser agredido, atacado, e se postou de maneira exemplar, enfrentando ou pagando o preço de sua postura e de suas convicções. Tem um imenso desafio pela frente, essa questão da segurança pública é um imenso desafio, todos nós devemos também pensar e ajudar nesse sentido. Acho que é um grande desafio. Eu recebi ontem um convite para participar de um evento no Rio de Janeiro sobre o renascimento do Rio de Janeiro. Todos nós torcemos para que o Rio se liberte de todo esse quadro de confusão, de promiscuidade entre a política e o crime, milícias e todos esses episódios. Esse certamente é um dos seus desafios e, infelizmente, isso também se espraia para outros locais do Brasil, o crime na Amazônia, nas nossas cidades, as organizações criminosas nos presídios. Ele teve um papel importante no CNJ no que concerne as audiências de custódia. Foi ele que introduziu, pautado pelo modelo da Costa Rica, da Convenção Interamericana, e acho que isso, toda essa experiência, ele levará para o Ministério da Justiça e iluminará as suas decisões lá. Ministro Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ficou conosco aqui durante quase uma hora, viu, ministro? Agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por responder a todas as nossas perguntas. Até uma próxima. Eu estava Obrigada, dizendo, viu, ministro? o Cláudio estava dizendo que eu tinha preconceito. Eu sou amigo dele há muito tempo. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada.